Paz amadas, paz a todos que terão acesso a essa mensagem através do canal do YouTube. Meu nome é Rosicler, faço parte do Encorajando Mulheres, faço parte também do grupo de administradoras desse ministério. Nós temos como nossa líder uma grande mulher de Deus, Ana Paula Fernandes Santana. E nós estamos no propósito, no mês de outubro de 2017, onde o Senhor colocou no coração da nossa líder Ana Paula, em que fosse escolhida 31 mulheres para falar do livro de Provérbios, um livro cheio de conselhos, um livro abençoado, que todos nós cristãos devemos ler e meditar neste livro. Eu sou muito feliz por fazer parte desse ministério e sou muito grata a Deus pela oportunidade que Ele me permitiu ter de poder fazer parte deste grupo abençoado, de conhecer mulheres cheias da presença de Deus, mulheres que têm buscado a cada dia se tornar mulheres segundo o coração de Deus. Eu estou responsável em falar pelo capítulo 17 de Provérbios. Eu vou ler alguns versículos e eu gostaria que depois vocês que estivessem acompanhando lessem todo o capítulo. Eu vou ler o versículo 1, 2, 3, vou ler o 17, o 27 e o 28, que diz assim: é melhor um bocado seco e com ele a tranquilidade, do que a casa cheia de iguaria e com desavença. O servo prudente dominará o filho que faz envergonhar, e repartirá a herança entre os irmãos. O 3 diz assim: o crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor é quem prova os corações. O 17 diz o seguinte: em todo tempo há um amigo, e para a hora da angústia nasce o irmão. O 27 diz assim: o que possui o conhecimento guarda as suas palavras, e o homem de entendimento é de precioso espírito. Até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio, e o que cerra os seus lábios é tido por entendido. Voltando aqui ao 17, Provérbios 17 diz o seguinte: em todo tempo há um amigo, e para a hora da angústia nasce o irmão. É com esse versículo que eu quero agradecer a cada uma de vocês que fazem parte da minha vida, que tem me ajudado nessa caminhada, que tem contribuído para o meu crescimento espiritual. Eu quero agradecer aquelas que confiam em mim, e vêm até mim a pedir um conselho, a pedir uma oração, a estar juntamente comigo no dia a dia, mas eu não posso deixar de agradecer primeiramente a Deus e depois a Ana pela oportunidade de poder ser intercessora desse ministério, de poder estar juntamente com ela, fazendo parte desse ministério e crescendo espiritualmente com cada uma de vocês. Eu sempre falo que eu tenho mais a aprender do que ensinar com vocês. Não sou eu que tenho ajudado vocês, é vocês que têm me ajudado. E eu sou grata a Deus por tudo isso, por esse ministério abençoado. E nós sabemos que vários de nós temos passado um momento de angústia, mas nesses momentos de angústia tem nascido grandes amizades, né? Nós temos nos tornado grandes amigas. Talvez eu fale poucas com algumas, mas eu acredito que cada uma que faz parte desse grupo encontrou uma outra pessoa dentro do grupo que se identificou e que passaram a ser amigas, né? Se tornaram mais que amigas, se tornaram confidentes, se tornaram verdadeiras irmãs. E é isso que eu sou grata por esse ministério que tem crescido, que vai crescer muito mais, porque é um projeto que nasceu do coração do Senhor. Hoje em especial nós vamos falar do versículo 3. O versículo 3 diz o seguinte: o crisol
é para a prata e o forno é para o ouro, mas o Senhor é quem prova os corações. Eu li Provérbios 17 e eu Rose, pensei, nossa, aqui tem vários temas que eu posso estar falando sobre ele. E aí, de repente, o Senhor eu comecei a ler, eu voltava sempre no 3. O crisol é para a prata, o forno é para o ouro, mas o Senhor é quem prova os corações. Eu comecei a questionar, Senhor, eu tenho que falar que o Senhor conhece, que o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração, e tudo silenciava. E eu lia novamente Provérbios 17, voltava no 3. E aí o Senhor tocou no meu coração que eu devia falar sobre fé. E eu pensei comigo, mas como que eu vou falar sobre fé usando Provérbios 17? E aí eu fui pesquisar a respeito do crisol, fui pesquisar, fui ler, fui pegar outras referências. E aí, pesquisando, eu cheguei a essa explicação a respeito de Provérbios 17:3, que diz o seguinte, abre aspas, é necessário um calor intenso para purificar o ouro e a prata. Da mesma forma, é necessário que os cristãos enfrentem as provações para que sejam purificados. Através delas, Deus nos mostra o que está em nós e remove o que prejudica nossa completa confiança nele. E agora, o Senhor vai nos levar lá em 1 Pedro 1,7. Pedro disse, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, é provado pelo fogo. Provado pelo fogo, se acha em louvor, e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Então, quando enfrentamos situações difíceis, devemos perceber que Deus quer usá-las para refinar nossa fé e purificar o nosso coração. E aí eu comecei a compreender aquilo que o Senhor queria falar primeiramente comigo. Primeiramente comigo. Fé. Fé. Lá, nós vamos então agora partir para 1 Pedro 1:7, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Então, o que Provérbios 17 tem a ver com fé? Pois é. Fé, a nossa fé vence o tempo, vence a aflição, vence a angústia e vence a ansiedade. Alguém se identificou aí com essas palavras? Angústia, ansiedade, aflição? Pois é. Todos esses sentimentos estão dentro do nosso coração. Quando o Senhor prova o nosso coração, Ele tem encontrado fé? O que Ele tem encontrado dentro do nosso coração? Ele tem encontrado 99% das vezes que Ele prova e sonda os nossos corações. Ele tem encontrado aflição, angústia e ansiedade. Que difícil, né? Eu comecei a olhar para o meu íntimo, para o meu coração, e eu disse, Senhor, perdoa-me. Perdoa-me porque muitas vezes eu vejo faltando fé. Eu tiro o olho de Cristo, olho para a circunstância terrena e me deparo com tão pouca fé que não alcança nem um grãozinho, nem o tamanho do grão de mostarda. E isso me entristeceu muito quando eu comecei a fazer essa reflexão. E eu, do fundo do meu coração, eu oro ao Senhor para que essa palavra
possa vir falar com vocês da mesma forma que falou comigo, com o meu coração, da mesma forma que o Senhor me tocou, o Senhor me levou a essa mensagem. Nós vamos à mensagem principal agora que o Senhor quer falar conosco. Como que nós podemos vencer a limitação do tempo? Porque o que tem feito nós, e eu posso dizer nós, Ministério Encorajando Mulheres, grupo do WhatsApp, mulheres que estão dentro desse grupo, que nós convivemos diariamente, convivemos dia a dia. O tempo tem limitado a nossa fé. Nós passamos a maior parte do nosso tempo olhando o tempo que passou e nada aconteceu. Deus, Ele, na sua onisciência, Ele permite nós ultrapassarmos a barreira do tempo. Como, Rose? Através da nossa fé. O Senhor permite o homem vencer o tempo através da fé. Porque quando nós temos fé, nós não olhamos que passou um dia, uma semana, um ano, 2 anos, 10 anos. Quando nós temos fé em Deus, nós rompemos essa limitação de tempo. Pela fé em Deus e na obra redentora de Jesus Cristo, nós trazemos à existência aquilo que não existe. Nós trazemos à existência aquilo que ainda não se cumpriu no nosso tempo, mas que já se cumpriu na eternidade. Olha que lindo. Olha que palavra maravilhosa. Quando nós temos fé, nós trazemos à existência, dentro do nosso coração, aquilo que ainda não existe, mas aquilo que já se cumpriu na eternidade. Nós precisamos saber que toda promessa de Deus, ela leva um tempo para se cumprir. Porém, nada que vem de Deus demora para se cumprir. Contraditório, né? Talvez você possa dizer assim, não compreendi. Talvez você não tenha entendido isso que eu acabei de dizer para você. Toda promessa de Deus leva tempo para se cumprir, porém nada que vem de Deus demora para se cumprir. Toda promessa de Deus, quando a promessa é de Deus, ela se cumprirá. E quando você crê no poder de Deus para cumprir ela, a sua fé traz à existência a realização da promessa. Quando você crê, Deus, Ele já cumpre a promessa na sua mente, no seu espírito e no seu coração. Essa deve ser a nossa fé. Quando nós cremos, a promessa ela já é cumprida ali, no plano espiritual. E aí vem o tempo do Senhor para ela se cumprir no plano material. O que acontece? Quando o Senhor nos dá a promessa, nós cremos verdadeiramente. E isso é o Senhor falando comigo. Porque eu olho lá para o início da minha caminhada. Promessas que foram feitas. E que eu criei verdadeiramente dentro do meu coração. Criei veementemente que a promessa era o Senhor que tinha feito. Porém, o tempo passou e eu deixei de crer naquilo. A promessa ela havia sido concretizada no plano espiritual. Mas passou o tempo, eu deixei de crer e pela minha falta de fé, ela não se concretizou no plano material. Quando o Senhor ministrou isso no meu coração, eu fui acometida de uma profunda tristeza. Porque é isso que tem acontecido comigo, é isso que tem acontecido conosco. Mulheres que se receberam promessas do Senhor.
mulheres que creram verdadeiramente quando recebeu essa promessa da parte do Senhor. Essa promessa foi cumprida no plano espiritual, mas o tempo passou, perdemos a fé e a nossa promessa não se cumpriu no plano material. A culpa foi de Deus? Não foi. A culpa foi minha, totalmente minha. A culpa foi totalmente sua. Então, mesmo que a promessa ainda não tenha se cumprido diante dos seus olhos humanos, diante dos meus olhos humanos, eu preciso voltar a crer que ela já foi cumprida no plano espiritual e que eu preciso continuar mantendo a minha fé ativada para que ela venha se cumprir no plano material. Deus, ele não demora para cumprir nada. E é difícil porque a minha carne, muitas vezes, se pegou pensando, o meu coração, o meu pensamento se pegou pensando, Deus está demorando para cumprir aquilo que me prometeu. Porque lá, ano passado, 2 anos atrás, 3 anos atrás, 10 anos atrás, Deus usou fulano para falar para mim que ia se cumprir aquilo, tal coisa. Mas Deus está demorando. Não. Deus não está demorando. Quando a nossa fé está totalmente ativada, está totalmente voltada para o Senhor, nós não conseguimos tirar os nossos olhos da promessa e olhar para o tempo. Quando nós cremos com a promessa de Deus para a nossa vida já se cumpriu, nós não vivemos ansiosas. Nós não vivemos esperando, respirando todo segundo. Será que é hoje? Será que é hoje? Será que é hoje? Não. Nós continuamos orando, nós continuamos buscando ao Senhor, nós continuamos intercedendo. Mas nós não vivemos ansiosos. E a ansiedade, ela nada mais é do que a nossa falta de fé. Se nós lermos em 1 Pedro 5, 6 e 7, diz o seguinte: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Vamos aprender a lançar toda essa ansiedade do nosso coração, toda essa ansiedade do nosso ser, lançar sobre ele, porque é ele que tem cuidado de nós, é ele que tem nos sustentado. Ele chamou a mim e a você para o deserto, e ele tem sondado os nossos corações. Ele nos chamou a mim, ele não chamou o meu marido, a minha mãe, o meu pai, a minha filha, ele chamou a mim, foi eu que fui chamada ao deserto. E o que ele tem encontrado dentro do meu coração? Ele chamou você, ele não chamou o seu marido para o deserto. O que ele tem encontrado dentro do seu coração? Ele tem encontrado fé? Ou ele tem encontrado uma mulher ansiosa? Uma mulher aflita? Uma mulher triste? Uma mulher muitas vezes que tem murmurado, que tem falado contra o Senhor, que o Senhor está demorando para cumprir aquilo que te prometeu. Salmo 37 diz o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Amadas, eu estou tremendo para falar dessa palavra. Eu estou com vontade de chorar, eu estou com lágrimas nos olhos, porque eu estou ministrando para mim. A palavra está vindo de encontro ao meu ser. Aquilo que o Senhor queria falar comigo mesmo. E o pedido que eu sempre falo para o Senhor antes de gravar qualquer mensagem: Senhor, fale com cada um, corrija cada um, acalme cada um, mas comece por mim. E nessa palavra o Senhor tem me surpreendido, porque Ele está falando diretamente para mim, diretamente comigo através dessa palavra. Hebreus 11, 1 diz o seguinte: ora,
A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Deus, ele nos deu a capacidade de crer. E é pela fé que aquilo que nós não vemos se torna concreto. Ninguém que alcançou a promessa vai nos dizer assim: eu olhava com os meus olhos da fé e, nossa, eu nem queria isso, eu nem imaginava isso. O Senhor, ele nos surpreende. Ele vai além daquilo que eu penso, além daquilo que eu imagino. Ele vai além. Isso não significa que eu vou simplesmente ter um pensamento negativo, que aquilo nunca vai acontecer e o Senhor vai lá e faz. Não. Eu posso, assim, projetar algo pequeno e o Senhor fazer algo grande. Se nós lermos novamente o versículo 1 do capítulo 11 de Hebreus, nós vamos assim, observar que a fé, ela é a prova das coisas que nós não vemos. E o que isso significa? Muitas pessoas dizem que Deus não existe, porém a nossa fé é a prova de que Ele existe. A nossa fé é a prova de que Ele existe e vai cumprir tudo aquilo que foi prometido a mim e a você. Mesmo que pessoas digam que a promessa da salvação é uma farsa, pela nossa fé ela é concreta. Mesmo que alguém diga que o Senhor não vai salvar o seu filho, a promessa de Deus, ela é concreta. Comece a visualizar o seu filho. Comece a ver o seu filho adorando e bendizendo o nome do Senhor. Comece a visualizar o seu filho reconhecendo que só há um Deus, só há um caminho a seguir. Mesmo que as pessoas e as circunstâncias ao seu redor digam: não tem jeito para o seu casamento, comece a visualizar no plano espiritual um casamento bem-sucedido, um casamento conforme a presença do Senhor, um marido convertido, um marido sendo o cabeça, porque Cristo é o cabeça dele. Comece a ver isso. Para de só ver o que os seus olhos carnais te mostram. Comece a visualizar. Comece a materializar no seu pensamento aquilo que o Senhor já cumpriu no plano espiritual. E isso só é possível como? Através da fé. A fé é o firme fundamento das coisas que eu espero. E a prova das coisas que eu não vejo. Eu não vejo, mas Deus vai fazer. Agora, finalizando, Jeremias 17:10, o início, a parte A do versículo diz o seguinte: eu, o Senhor, esquadrinho os corações. O Senhor, Ele conhece aquilo que está dentro de mim, não aquilo que eu falo, né? Não aquelas palavras bonitas que saem da minha boca, aquelas palavras bonitas que eu escrevo, né? O Senhor, Ele conhece o nosso coração. E quando Ele prova o nosso coração, Ele tem encontrado coisas que agradam a Ele. Ele tem encontrado fé, tem encontrado sabedoria, tem encontrado somente coisas que louvem ao Senhor, ou Ele tem encontrado a murmuração, a ansiedade, o pessimismo, né? Que nós venhamos nos moldar da maneira que agrada ao Senhor, para que quando Ele sondar os nossos corações, quando Ele provar os nossos corações, Ele encontre mulheres cheias da presença do Senhor, né?
Esse mês tem sido um mês de bênção, um mês maravilhoso para nós que estamos nessa campanha. Nós temos aprendido muito, eu tenho aprendido muito, né? Então que a partir de agora nós não venhamos mais limitar o tempo do Senhor, nós não venhamos mais limitar o trabalhar do Senhor nas nossas vidas, mas que nós venhamos orar ao Senhor. Senhor, sonda o meu coração, prove o meu coração, e aquilo que há dentro dele que não tem agradado a Ti, não tem louvado a Ti, não tem bendizido o nome do Senhor, que Ele venha a retirar dos nossos corações. Amém? Vamos orar em agradecimento por esse dia, por essa palavra. Confesso para vocês que essa palavra não era a que eu, Rose, queria dizer, que eu queria falar, né? Eu me programei para falar sobre Provérbios 17 e 17, para falar sobre as amizades que nascem na hora da angústia. Era esse o desejo do meu coração, falar, mas não era o desejo do Senhor. E nós temos que procurar estar sempre sensível a falar aquilo que Ele quer que nós falamos, aquilo que alguém precisa ouvir. E eu confesso para vocês que o alguém que precisava ouvir tudo isso que eu falei hoje nesse áudio sou eu mesma. E eu oro ao Senhor para que, assim como Ele falou comigo, através dessa palavra, que Ele venha falar com mais pessoas, com mais mulheres, com mais pessoas que vão ouvir essa mensagem. Amém? Pai, eu quero Te agradecer por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor falou até hoje, no dia 17/10 de 2017, por cada mulher que já ministrou, Senhor, a Tua palavra, por cada mulher que já foi canal de bênção nas nossas vidas. Pai, eu clamo a Ti neste momento por cada uma, continua sustentando nas Tuas mãos. Eu apresento a Ti também, Senhor, as mulheres que ainda não ministraram a Sua palavra, mas eu creio, Senhor, que a Sua palavra já foi revelada no coração de cada uma. Eu Te louvo, Senhor, por este grupo. Eu Te louvo, Senhor, por cada pessoa que está, Senhor, neste momento ouvindo, Senhor, a Tua palavra. Pai, toque, Senhor, os corações. Ensina-nos, Senhor Jesus querido, a ter corações, Jesus querido, segundo a Tua vontade. Que, Senhor, nos nossos corações não tenha raiz de amargura. Que nos nossos corações, Senhor, não tenha, Senhor, as obras da carne, mas tenham, Senhor, a Tua presença. Que nos nossos corações, Senhor, quando eles forem, Senhor, sondados, quando eles forem, Senhor, provados, sejam encontrados, Senhor, unicamente, Pai, o Teu Espírito Santo, seja encontrado, Pai, o fruto do Espírito, Pai. Pai, continua trabalhando no nosso meio, que nós venhamos, Senhor, ouvir testemunho daquilo que o Senhor fez e daquilo que o Senhor falou em nosso meio. Eu Te louvo, Senhor, e Te agradeço.